Olá pessoal, me chamo Eduardo Rodrigues, sou psicólogo clínico, professor de ensino médio, palestrante. Estamos aqui agora com o projeto Possibilidades, que vira o audiovisual, podcast Possibilidades. Vai passar por aqui várias personalidades, várias pessoas da arte, da música, da dança, da poesia, da literatura, pessoas concursadas, pessoas com faculdades e sem faculdades, que têm histórias maravilhosas para trazer para vocês aqui, tá? E hoje, no primeiro episódio, tô com um parceiro, irmão, Carlos Café, tocou com o MC da Rael, Rossi do Cavaco, tem uma entrevista muito boa dele com o Bira Presidente, né? E vai ser uma honra conversar com esse cara aqui que é empreendedor, que é músico percussionista, que inventou uma técnica, né, que é conhecida pelo mundo inteiro, já viajou o mundo inteiro, e para mim é uma honra tê-lo aqui. Gostaria que vocês acompanhassem a entrevista, que vai ser sensacional. E aí, Café, gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, né, e como que a gente chegou nessa questão do empreendedorismo. Pô, primeiro, muito obrigado pelo convite. Fico honrado em vir na possibilidade de poder falar um pouco da minha trajetória aí com a música e falar dessa correria que é o Carlos Café, né? Esse homem que faz muitas coisas, empreende, toca. Então, obrigado, mano. Tamo Então, junto. vamos lá, falar um pouco sobre a história, né? Café, te cortando um pouco, é a isso? gente pode começar falando pelo apelido, né? Que a gente estava Pô, conversando aqui muito agora bom, nos muito bastidores. bom, muito bom. Como que foi esse Ó, apelido aí? o meu Como que apelido, surgiu? primeiro, ele vem do lance do preconceito, né? Quando fala café, é porque aquele negritinho, né? Ou negrão, como a gente pode falar também, jogando bola aos 6 anos, eu lembro de um amigo de infância falar, pô, já existe o Pelé, vamos botar o apelido dele de Café. Sim, sim. Então ele vem desse lance da cor de pele pra poder meio que deixar aquele lance de, pô, bota um apelido nesse cara, Sim. né? Do lance do preconceito, que pra gente sempre lembrar dele. No início Então, era pra estigmatizar, mas depois virou uma marca, né, virou Café? uma marca, mano. Virou uma marca. Assim, hoje eu agradeço. Sim. No começo, pra mim, foi meio uma coisa meio. Eu não entendia, né? Depois eu fui entendendo, assim, pela questão da marca, Carlos Café, que me ajudou muito. Enquanto as pessoas falam, pô, Café, tudo bem? Ou tal. Então eu entendi que me ajudou. O apelido me ajudou muito, mano. De Sim. verdade. Boa, Hoje, Café. hoje eu tenho esse apelido, assim, eu tenho muito carinho pelo apelido. Deu Sim. certo. Mas no início, né? No A início gente fica meio. foi difícil. Pô, difícil, pô. Café por causa da cor de pele, né? E engraçado que você não gosta de café, né? Cara, eu não gosto de café. Eu acho que a palavra é assim, eu não sei se eu posso falar que eu não gosto de café, né? O que eu tive com o café é que de um belo dia, eu falei, pô, eu vou parar de tomar café. Tá ligado? Do nada, Do cismou. nada. Se você me perguntar o porquê, mas tá, por causa do gosto? Não. É porque eu cheguei e falei, não, eu vou parar de tomar café. E aí, E aí fiquei parou. nessa, e, tipo, eu parei de tomar café. Mas por educação, se eu chegar na sua casa e logo de primeira vir o café antes da água, eu vou tomar o café. Eu não vou falar pra você, não, eu não vou tomar, não. Eu tomo café. Mas eu parei do nada, assim. Tá. Café, lembrei de uma situação aqui que você, juntamente com o Rael, acho que o Massal também participou, Sim. que vocês faziam alguns eventos lá na escola, no Giulio. Boa. Você lembra dessa situação? Conta um Lembro, pouco sim. pra gente a respeito disso. Então, o primeiro que o Massal e o Rael, a gente estudou juntos, né? Mas não na mesma. A gente estudou na mesma escola, mas não na mesma classe, né? E assim, eles já vinham com o lance do rap e eu vinha do samba. E aí existia na escola, teve um festival ali, né? De música. E aí eu lembro que eles apresentaram o Pentágono. Boa. E pra mim foi muito legal ver o Pentágono, a arte do Pentágono, porque, pô, você vê o Rael, o Massal, os caras levando, né, pra escola o lance do hip hop, num momento que também o samba ele tava em alta, Uhum. entendeu?
E aí veio um Pentágono, eu tive que, assim, que disputar com eles na época. E assim, os caras já vieram com um estilo já diferente, né? Que é uma coisa que, assim, a gente naquela época, pensando nos anos 90, a gente já vinha com o cabelo pintado, Sim, né? Eu lembro que tinha um cinto prateado e tudo. Porque vinha a época ali daquela do Soweto, do Catinguelê. sim. O E óculos esses na testa, meninos pá. já vinham com outras ideias. Os caras já vinham com o lance do Racionais, né, mano? Já mostrando pra gente um outro caminho. E aí, resumindo, então, existia aquela tribo, né, do hip hop e a tribo do samba do outro Sim, lado, né? E assim, a gente dava super bem, mas sempre rolava aquele lance de, pô, ver o cara já assumindo o cabelo dele black, né, mano? sim. Dread. Hoje eu tenho dread, mas naquela época, né, eu tinha que passar. Eu lembro de uma química que existia chamada Tastefu, Eita, velho. pra deixar o cabelo liso. Olha, mano. Você E vê a que a gente falta de passou. identidade naquela É. época também, né? Aí voltando no Pentágono, eu tive que meio que disputar com eles ali. E os caras fizeram um som maravilhoso, assim, um hip hop pesado. Só que eu tive uma ideia, olha como é que eu já tinha pensado assim, pô, eu falei, pô, pra tocar, fazer os caras chegar com hip hop e eu com samba, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu fui pro chorinho, né, mano? Que é uma coisa que muita gente não escutava. Só Sim. que tinha uma professora minha que gostava muito de choro, eu percebi, sabe? Que era uma das juradas, assim. E ninguém, pô, o choro na quebrada, né, mano? Pô, música instrumental, Sim. quem vai aceitar isso, assim? Eu também já tive a ideia de falar, não, eu vou vir com uma coisa totalmente diferente. Boa. E aí eu, com os caras ali, eu fui pro choro, toquei brasileirinho, né? Na verdade, Sim, que é eu chamei referência do Brasil, né? chamei o Donizete, Doni Júnior, um Sim, abraço, nosso Doni irmão Júnior, também. irmão. E André Cabral, de seis Sim, cordas, e parceiro eu de também. pandeiro de couro. E aí fiz o brasileirinho, aí fiz Tico no Fubá, e depois o Pentágono veio com o hip hop pesado deles, né? Sim, Só que aí eu, pô, consegui, tipo, a professora ficou louca, assim, curtiu sim, muito, sim, sim. e deu certo. A gente, pô, fizemos essa, meio que, eu posso dizer de uma junção eles com hip hop e eu com a música instrumental, né? Sim, E aí foi a primeira vez, assim, que a gente faz músicas no mesmo lugar, mas cada um na sua onda. sim. Então a gente pode entender que o surgimento do café na música foi na escola. Foi na escola, né? Foi na Sim. escola. No bairro, né? O primeiro lugar, bairro. Tá. Mas aí depois eu tive esse lance na escola de festival de música. O café, a gente veio conversando no carro, Hum. e aí várias histórias engraçadas, né? Ah. E me fala um pouco do cachê. Como que era o cachê do café naquela época? É bom falar sobre cachê, É, porque assim, pra ser o café que eu sou hoje, né? Chegar onde eu cheguei, foi de muita batalha, né, meu irmão? sim, sem Muita dúvida. batalha. E o meu cachê na época, em 97, né? Porque eu vim ali de 94 tocando, mas em 97 mesmo que foi que eu comecei pras rodas de samba, né? Era a Coca-Cola e a coxinha. A Coca-Cola e a coxinha, meu irmão, que era que a gente Quero tinha, assim, pagamento. que era o pagamento. Mas existia ali dentro também uma coisa muito séria, assim, a forma que os mais velhos me ensinaram, né? Então, na verdade, acho que os mais velhos ganhavam dinheiro, me levavam, né? Me davam a Coca-Cola e a coxinha. E na hora que eu ia falar alguma coisa sobre, ó, grana, ele falava, fica quieto, Não chegou sua hora não ainda. chegou sua hora, entendeu? Se prepara primeiro, fica com isso aí que é o que tem pra você, pra depois você vir falar alguma coisa. Era o Então, jovem aprendiz daquela era o época. jovem aprendiz. Então, meu pagamento era a Coca-Cola e a coxinha. Os caras me dizendo, inclusive, quando eu queria me posicionar, dizendo, ó, não dá, fica calma aí. E outra coisa, que eles ainda colocavam essa responsabilidade em cima de mim, era que fazer música, vamos fazer com amor, certo? E você tá tocando pandeiro, você tem que segurar o andamento, porque se tá caindo o andamento, É sua culpa. é sua culpa. Não ganhava dinheiro e ainda tinha a Não, responsabilidade de carregar o grupo. exatamente. O grupo, ó, negrão, não tá bom. Ó, vai na minha casa que você precisa escutar uns discos do fundo de quintal ainda. Era E foi o isso, velho. começo. O meu começo, assim, foi doloroso, né?
E de muito preconceito também, porque também eu venho de uma família, né? Que nós somos em três, eu sou caçula, e a minha mãe, todos os meus irmãos trabalharam em CLT, né? Então, um abraço pra Dona Antônia Dona aí. Antônia, é isso aí, Dona Antônia, abraço. Onde a gente chegou. E aí a minha mãe tinha, o sonho da minha mãe era que eu trabalhasse num escritório, né? Uhum. E, inclusive, o cabelo baixinho, raspadinho, ela chamava Já escovinha, era né? pra se enquadrar, né? Era escovinha, minha mãe chamava de escovinha, né? Cabelo, escovinha baixinho, escritório, e assim, fazer samba na minha casa não dá. Então, Uhum. pra ser o que eu sou hoje, eu tive que passar por muita coisa, né, meu irmão? Uhum. Provação mesmo, assim, tá, beleza, quer fazer música? Mas existia, inclusive, em casa, o quanto que eu podia comer, por exemplo, um pão, sacou? Tem pão Sim. pra todo mundo? Tem, mas você tá fazendo música. Tipo, uma pressãozinha Você ali, tá né? fazendo música, entendeu, camarada? Então, vamos com calma aí. Sim. Casa não pode comer tanto assim também. Não, a gente não é nada de passar necessidade, não era. Sim. Mas era só um lance que era assim, da minha mãe. Tipo assim, beleza, você quer falar aqui dentro de casa? Traz uma grana aí pra gente. Exato. Contribui Ajuda, também, né? contribui. Paga uma conta de luz, né? Paga uma conta de água. Que é a realidade de várias pessoas, né, Café? Mano. E assim, na música, eu vou te falar, eu não sei como é que a questão que tá acontecendo hoje, né? Eu não sei como é que tá o menino hoje que toca. Uhum. Eu Que não tá sei- iniciando, você diz, tá né? iniciando. Eu não sei como é que tá. Mas na minha época tinha esse lance mesmo, assim, cara, você faz música. É quase você não tem moral aqui dentro. Sim, sim. Ainda não é muito respeitado, né? É, Quem inicia. eu vivi muito isso. E assim, e aí eu tive que provar, mano. Tá, Tem então... a música do Xande, né? Tem que provar que merece. Sim, mano, Tem que que é uma... provar que É isso mesmo. merece. Daqui a pouco o Café vai dar uma palhinha pra nós aqui É também, que isso. não vai sair daqui É isso, sem mano. mostrar a arte. Hum. Café, gostaria que você falasse, irmão, do papel da Dona Antônia na sua disciplina, mano. Boa, mano. Cara, eu tenho uma herança da Dona Antônia, assim, que eu agradeço muito sobre o lance do buscar, sabe, mano? A minha mãe, ela é a minha grande mestre de verdade, assim. Quando falar da minha mãe, eu me emociono um pouco, porque a minha mãe que mostrou esse caminho de, tipo, você quer isso. Então, o lance de tocar pandeiro, você quer tocar pandeiro? Seja o melhor nisso, Sim, sacou? foda. Então, assim, porque eu vi a minha mãe, ela é uma cozinheira profissional que trabalhou em casa de família durante anos na Sim. vida dela, mano. E a disciplina que eu via da minha mãe é todo dia, ir trabalhar. Uhum. Todo dia, tá lá. E assim, a minha mãe não foi uma mulher que teve comigo, é, ali me criando, né? Quem que me Sim. criou mesmo foi minha irmã. Minha Uhum. mãe teve que estar na casa da família, Então a sua mãe era cozinhando. rimo da sua família. É isso aí. Então minha mãe teve que estar na casa da família pra poder atender eles, tá ligado? Pra Sim, fazer o almoço, a janta, o café da manhã, minha mãe que tinha que servir. sim. E aí o que acontece? Minha mãe tinha que dormir na casa. Uhum. E só que quando a minha mãe também ia pro final de semana na minha casa, ficar um pouco comigo, Uhum. na segunda-feira a minha mãe tava lá, sacou? Minha mãe, Sim. tipo, então, ela cuidava de mim, mas também tinha que se divertir, Sim, claro. né? Ia pros sambas dela e todas as coisas que ela tinha que fazer, mas ela tava lá. Então foi isso que eu entendi como busca, né, mano? Eu via a minha mãe tá sempre no emprego, não faltava, pô, os patrões da minha mãe idolatrando ela, inclusive, né, mano? Sim. Nessa busca. E a minha mãe sempre colocou sobre o lance de você, cara, você quer, você tem que tem que fazer. Tem que estar lá. Não adianta querer, mas hoje não deu pra mim que eu tô com uma dificuldade. Eu não consigo fazer tal coisa porque eu não tô com dinheiro da condução, exemplo. Sim. Não, você dá um jeito. Você tem que estar lá. Então minha mãe, ela mostrou muito isso pra mim, assim, na vida. Por isso que eu falo que ela é minha grande mestra. Sim. Inclusive, a minha mãe me ensinou o lance do empreendedorismo, Boa, já vamos falar sobre isso que é também. bem legal também. Mas eu posso dizer que quando a minha mãe se aposentou, o que a minha mãe fez? A minha mãe comprou um bar na quebrada, Sim, mano, sim. sacou? Minha mãe já foi fazer isso, logo de primeira. Então, ó quantas coisas a minha mãe já veio me ensinando. Você tá dizendo essas coisas só pelo exemplo, Por né? exemplo, é o exemplo dela.
Sim. Então, uma coisa assim, a Antônia, assim, na minha vida, meu irmão, ela é a mestra mesmo, assim. E me ensinou isso e também teve algumas dificuldades que ela foi na pele mesmo. Ela falou, deixa ele passar por isso aí pra ele aprender algumas coisas. Sim. E, inclusive, é isso que eu agradeço ela, inclusive. Uhum. Hoje, nesse mundo né, que eu tô, e me formando como músico, como pai, Sim, entendendo, sim. sabe? Então, a Antônia, assim, ela me deu, mano, na dificuldade ela me ajudou e na glória também ela me ajudou. Sim, e hoje ela demonstra claramente o orgulho que ela tem de você quando você leva nos shows e tal. Mano, demais, mano. Minha mãe, assim, minha mãe não consegue ir no show e não chorar, né, mano? Sim. A minha mãe chora. Tipo, é difícil levar minha mãe, tipo, no show. Porque a minha mãe não consegue ver o artista. Tipo, o músico, sei lá, tô tocando com fulano, ela não vê. A minha mãe Sim. fica vidradona. Ela fica olhando pra mim muito tempo, assim, tipo. Sabe Talvez aquele porque ela enxerga negócio? você pelo processo do café, né? Do cafezinho lá, É. né? O café Pelé ali É isso pequenininho e mesmo. esse artista Esse hoje artista hoje. consagrado, graças a Que Deus. ela olha e fala assim, meu, o cara deu certo. Sim. Entendeu? Nesse caminho. E assim, eu com as porradas dela, num bom sentido da palavra, mas assim, ele foi. Tá aí hoje, vivendo da arte dele. Sim. Né? Minha mãe é. É uma Tônia, rainha, é uma rainha. se eu ficar falando, Como vai diz ser o Brau. 10 podcasts só falando da senhora. Sim, sim. E a disciplina, Café? Como que você vê a disciplina hoje? Quanto tempo mais ou menos você treina? Quanto Tá, tempo você mano. começou treinando, né? Aham. Praticando ali. E hoje? Quantas horas, assim, se fosse Tá. falar? Du, importante, antes de dizer das horas, eu quero falar uma coisa, assim, o pandeiro, que ele também, que aconteceu o pandeiro na minha vida, mano? Eu só tinha pandeiro, mano. Pra dar certo na vida era só pandeiro, Uhum. Sim. né? Eu fui um cara que, tipo, questão de estudar na época, eu não tive disciplina, Uhum. sabe? Não fui eu fui um cara bem problemático na questão da revolta, né? Quando eu falei agora do lance da minha mãe e tudo, não convivi com a minha mãe, mas vivi com meu irmão. Aí convivi com a minha irmã, que me ajudou muito na vida. E mais assim, com a revolta de muita coisa que não acontecia na minha vida, né? Tipo, porque não tá dando certo isso e tal. Então, quando o pandeiro ele vem na minha vida, ele chega, que é o meu salvador da pátria, Sim. ele diz assim, ó, mano, ó, agora pode confiar em mim. Foda. Então, não tinha nada. Tipo, então, eu lembro que estudar pra mim era uma questão de, tipo assim, eu vou lá só pra cumprir, pra falar que eu tô indo lá. Então, tipo, eu não apesar que as minhas professoras hoje são todas minhas fãs, Sim. né? E sempre fala pra mim, nossa, eu sempre soube que você ia dar certo e tal. Mas eu tinha esse lance meio que tipo, vou lá, mano. Entendeu? Cumpriu o Então, papel, né? o pandeiro ele entra na minha vida pra falar assim, cara, eu vou te ajudar até em concentração, sabe? Sim. Tipo, pô, você não tá, sei lá, você não tá lendo, porque você na escola você aprendeu a ler, mas você não se concentra, Uhum. mas você vai ter que pesquisar sobre mim. Boa. Tá ligado? Então o pandeiro ele fala assim: não, então vai ler sobre pandeiro, vai ler a história de quem é os grandes mestres do pandeiro. Então eu fui um pesquisador, aí eu começo a entrar nesse mundo do pandeiro, além dele me ensinar a tocar, ele me dá a concentração, ele me dá a dignidade de falar, vamos aí, vamos juntos, Sim. que vai dar certo. Então, esse instrumento, eu posso dizer assim, ele foi o salvador mesmo da pátria, da vida do Carlos Café, mano. Boa. Em relação ao pandeiro ainda, Café, Uhum. o que que você diria para a molecada que está assistindo a gente aqui, que gostaria de se inserir no ramo da percussão? Porque você não é só pandeirista, né? Certo, Você inventou uma técnica de pandeiro, mas você toca percussão. certo. O que que você poderia dizer para uma molecada que também quer acreditar no pandeiro como uma salvação? Eu diria pra essa molecada é assim, mano, a disciplina em primeiro lugar, e se você acredita em qualquer coisa que você vai fazer na vida, pode ser que não seja pandeiro também, inclusive, pode ser outra Uhum. coisa. Sim. É o que você falou, a gente conversando vindo pro cá, no carro, é mirar, né? Mirar. Mira, mano. Mirar. Vai, mano. Você acredita nisso? Acredito. Então vai. É água mole, pedra dura, tanto bate até que Não, fura. mano, não tem como você falar, putz, meu caso foi o pandeiro. Então eu falei que eu ia dar certo com o instrumento, né? E aí também acabei não respondendo uma pergunta que você falou aí sobre horas, né? Sim, sim.
o tempo que eu fiquei com esse instrumento, no início, no início eu fiquei 8 horas, mano, 8 horas. com o instrumento, na mão. É um trabalho mesmo, né? Cara, eu tenho relatos de amigo de ir na minha casa e vizinhos passar na minha rua, tipo, sei lá, 11 da manhã e voltar, tipo, 7 da noite e eu vi o som do pandeiro. Saiu 11, eu tava tocando. Quando voltou 7, eu tava Tava tocando. tocando ainda. Tem um lance que o Rael tava me falando, inclusive, esses dias, sobre quando ele fez o convite pra gravar o Pentaga a primeira Sim. vez. Que ele fala que eu saí do quarto com um shortinho, todo suado. E ele falou com a minha mãe tava meio assim de me chamar, inclusive, porque ela não queria que eu saísse, né? Saísse da disciplina, Da né? disciplina. E aí ele fala, cara, eu te vi estudando pandeiro. E aí eu falei, mano, esse cara aí vai dar certo. Sim, mano. Então eu ficava 8 horas estudando pandeiro pra vingar. E assim, eu passei durante... Mano, eu passei acho que uns 12 anos da minha vida vivendo isso. Eu lembro que 12 anos, eu lembro uma época... 8 horas por 8 dia. horas por dia. Eu lembro uma época que eu era muito nerd. Por exemplo, um solo de pandeiro pra mim, eu tive um apelido na rua de mão de beija-flor, né? Caraca. Porque era muito rápido, mano. Você não conseguia ver minhas mãos, o dedo. Porque eu só estudava. Eu só estudava técnica. Boa. Daí que surge a minha técnica, a forma de Boa. tocar. O que é diferente do Café tocando para um outro pandeirista que também tem a forma dele, tem a correria, tem a história dele? É a técnica. Né, mano? Eu desenvolvi a técnica. Durante esse tempo todo estudando, eu entendi uma técnica, uma forma de tocar diferente. Tá. E da onde que veio esse insight, esse feeling, assim? De tanto que eu copiei, eu copiei tanto os meus mestres, que chegou uma hora que eu falei, pô, mas os meus mestres já existem. Caraca. Eu não aguento mais copiar os caras, eu preciso ter uma coisa diferente. Como é que eu vou chegar no mercado e falar, eu sou o café? Tá. Aí eu falo, cara, eu penso comigo, os meus mestres criaram a forma deles tocar, agora eu tenho que ser o café. Então eu deixo de ser uma cópia pra ter aí a minha forma de tocar. Originalidade, né? Dentro do instrumento. E aí eu começo a criar o lance que hoje a galera faz muito no pandeiro, que é chama rulo, né? Eu vou até mostrar aqui Pode, à pouquinho. vontade. Que é isso aqui. Quando o cara, porque assim, ó, primeiro que o instrumento é um instrumento de condução, né? Ele é um instrumento aqui, né? Samba, né? Conduzir a roda de samba, isso aqui. Aí, o que eu venho com a ideia? Que é pra questão de solo, inclusive, né? Eu venho com o lance do rulo, que é isso aqui. Dentro do pandeiro. E aí eu começo a criar. Dentro da base, eu começo a criar. Eu começo a colocar esses rulos. Tipo... Então eu começo a criar o rulo, cara. Eu começo a entrar nesse caminho. E como é que eu penso nisso? Como eu começo a ver os bateristas, esses caras que já também tem um lance com técnica de baqueta, cara, eu olho e falo, pronto, entendi que eu posso fazer um caminho como um baterista faz. Com lance de técnica, começa com a técnica mais apurada. Falei, é aqui. E aí eu começo na hora dos solos, o café que se destaca com, pô, sei lá, Carlos Café do Pandeiro, que é uma coisa que eu agradeço muito a um grupo que eu tive chamado Sem Caô. Ah, maravilha. Eu agradeço muito esse grupo, porque esse grupo tinha momentos que os caras paravam e deixavam só eu sozinho no palco. Os caras saíam do palco e deixavam eu solando. Sei lá, eu ficava solando ali, tipo, 3 minutos, Sim. 4 minutos direto. Só que aí, como eu estudava muito, o que eu fazia pra impactar você? Eu fazia esses solos rápido pra você, sei lá, você é espectador. Se admirar, né? Você é espectador, você tá aqui, olhava, você fala, cara, como um cara pode fazer uma coisa dessa? Boa. Então eu ia na velocidade, com a técnica apurada, e aí o Sem Caô foi fazendo isso. O Doni também é um cara que eu tenho que falar muito sobre o Doni. Nosso irmão, nosso irmão, um salve, eu sempre um vou falar abraço. sobre o Doni, porque o Doni me ajudou nesse caminho. O que o Doni fazia?
O Doni falava, tinha algum momento ele falava, olha, eu quero apresentar pra vocês Carlos Café do Pandeiro, o nosso Showman. menino showman. Fala aí, Café, como é que você fazia? Então o Doni, ele criava uma história Boa. dentro do show pra me apresentar. E aí ele falava, uma coisa que ele é engraçado, Pode que ele ficar à falava vontade. assim pra mim, ó, como é que era quando você tocava, um exemplo, no centro da cidade pra pedir aquela grana? Aí eu fazia isso aqui. Então, o Doni O pandeiro já virava uma sacola de... eu pegava uma graninha. Então o Doni, olha que coisa legal. O Doni, ele criou um personagem. Show. Ele criou, ele, que sou eu, ele criou um personagem ali, contava uma história. Eu comprava a história do Doni, Tudo no improviso. tudo no improviso com solo. E aí todo mundo falava, ó, esse é o Café. Ó, esse é o Café. Então, com a ajuda do Sem Caô e do Doni Júnior. E aí o Doni Júnior também, uma coisa muito importante dizer é que o Doni, Claudinho Silva, Claudinho, parceiro. Dudu também. Cesário, que é um cara que eu sempre gosto de falar. Esses caras foram os caras que aceitavam a forma que eu tocava, Du, porque existia essa forma de tocar também, ela assustou na época. Tudo que é novo assusta, né? Com certeza. E aí a galera falava, não, pô, isso aí não é tocar pandeiro, não. E aí esses caras foram os caras que brigavam na rua falando, não, pô, Acho que é. é meu irmão, pô, é coisa nova. Tá com a gente. Vocês não conhecem porque é novo. Você não é. Aí eles meio que bancavam isso. Então, assim, no nosso bairro, quando eu tinha crítica, eu ficava triste. Né? Eu ficava triste. Ah, porque falaram que você não toca pandeiro. Né? Por exemplo. Sim. O Doni Comprava a briga. comprava. Não, é isso aí. E aí os caras insistiram tanto nesse caminho, e eu também, que hoje isso é inovador. Sim, mano. Entendeu? Então, imagina que se eu tivesse desistido no Exatamente. meio do caminho, essa forma de tocar, não ia ser legal. Aí todo mundo fala, ah, beleza. Aí tem outra coisa que eu preciso falar pra você, que aí o mestre Oswaldinho da Cuica me ensina, né? Sim. Quando a criança, ela tá chorando, ninguém quer pegar ela No colo. no colo. Quando ela tá grande, aí meu filho é bonito, Exato. meu filho é verdade. lindo, olha aí meu filho. Então, o Oswaldinho me ensinou a dizer também pra galera que essa técnica de rulo que a galera usa hoje em dia, ela vem do Carlos Café. Show. Ela é minha. Hoje ela viralizou, o mundo inteiro usa essa técnica, mas eu sou o criador dessa técnica. E o Oswaldinho sempre fala, é preciso você dizer Exato. isso pras pessoas, porque senão daqui a pouco o outro pega, entendeu? Aí é a humildade demais, né? A humildade demais a gente abaixa. Demais pra pessoa. É. Sacou? Aí mostra o que não deve, né? Exatamente, Como é o que eu nossa queria mãe fala, falar. né? Isso mesmo. É, entendeu? É o que eu queria falar. E aí o Oswaldinho me ensina isso também. Não, Café, é teu. A técnica ela é tua. É preciso dizer. Que aí a gente cria o pandeiro, pô. E o interessante, que eu me lembro lá na infância, nos pagodes que a gente ia e tal, que não existia pandeiro preto, né, Café? Quem te deu essa ideia aí? Isso, boa. Então, a ideia do pandeiro preto, assim, o grande destaque, quando a gente fala dessa marca contemporânea, ela me procura por causa da técnica. Sim. Há uma coisa nova no mercado. Ah, tá. Entendeu? A Bacana. contemporânea vem porque ela viu uma coisa nova no mercado. Opa, tem um cara aí, que é um tal de Carlos Café, uma forma nova de tocar, entendeu? Onde está revolucionando. E a gente precisa, a contemporânea precisava de um cara também para poder fazer aí essa collab, né? Sim. E aí me procura, por causa da técnica. O pandeiro preto vem no momento que a contemporânea precisa lançar um instrumento diferenciado no mercado, e aí eu vou numa reunião com a contemporânea, e eu, junto com o Roberto, que é o dono, e a gente entra nesse caminho sobre o lance de ter um pandeiro preto, e eu falo pro Roberto, assim, a gente conversa, eu falei, Roberto, o Roberto me apresenta, e aí ele fala, o que você acha? Isso pro mercado. Eu falo, cara, eu falo, sensacional. Porque tem uma coisa, né? Porque o pandeiro, se você analisar, ele nunca mudou esses componentes de tarraxa e platinela que a galera, só pra galera que tá em casa Tá saber. bom, vai lá. Que tá aqui, ó. Aqui é a tarraxa do pandeiro, aqui é a platinela e aqui é o aro. Então esses três componentes aqui sempre foi prata ou dourado. Sim. Nunca muda isso aqui. Entendeu? Até porque quando você põe tinta na platinela, que é o componente mais valioso dentro do pandeiro, que é onde sai o som, você muda o som do pandeiro. Ah, tá. Entendeu? E os Interessante. caras, aí a gente vem com a ideia de colocar o pandeiro tudo preto, primeiro, que é luxuoso, é bonito quando você olha de Sim. longe,
né? E aí o Roberto me vem com a ideia de falar assim, Café, vamos nessa história no mercado, vamos sustentar o pandeiro preto, Tá. entendeu? E aí com ele, a gente entra na sonoridade. Porque a gente tinha a ideia de ser preto, mas aí tem um lance da sonoridade, que é a minha sonoridade. Que é uma sonoridade mais grave. Aí eu venho com a minha característica, a minha forma de tocar pandeiro. Desculpa, a forma que eu penso de sonoridade que eu já pesquisava antes, né? Sim, show. Lá atrás. Então, por exemplo, você pega esse pandeiro aqui, que tá aqui, ó. Ó lá, platinela, tá vendo? Ó, dourada, né? Aí você vê aqui, ó, o aro, a platinela. Então, você vê que é um pandeiro bonito. Mas o que ele tem de bonito aqui? É só a pele, né? Que é outra cor. E o corpo. Mas o pandeiro ele sempre foi... Esses componentes nunca mudam. Sim. Tá? Aí o pandeiro preto ele vem nesse caminho que a gente entende que ia dar muito certo no mercado. E deu mesmo. Inclusive. Ele é o carro-chefe da mudança. Inclusive, hoje em dia tem pandeiro só amarelo. Hoje tem um pandeiro só vermelho. O pandeiro preto, o black, ele é o primeiro a ser de uma cor só. Então a gente pode dizer que existe um pandeiro preto hoje por conta do Carlos Café. Por conta do Carlos Café. Maravilha. É isso aí. É marca do Carlos Café. Inclusive, assim, junto com a contemporânea. Maravilha. Café, a gente está entendendo aqui a sua trajetória, que começou na escola, Sim. né? Inclusive vai uma dica aí para as escolas, né? De abrir mais para a questão da música, da arte, nossa, né? Muito mais. Que é muito importante. Depois, mesmo não sendo famoso naquela época lá, Pentágono, Sim, né? sim. Que os caras são nossos parceiros e Sim. tal, que estava começando a fazer fama ali. E depois do Pentágono, tirando o Sem Caô, quem você trabalhou que já era artista consagrado? Assim, eu toquei com um puxador de samba enredo, né? Que chama Royce do Cavaco. Royce do Cavaco. Toquei com o grupo Refla, toquei com o grupo Sem Compromisso, que essa galera do Pagode 90. Então Sim. eu acompanhei vários, assim. Mas com, assim, de grande expressão, um artista que me deu uma grande oportunidade, que não tem nada a ver com samba, foi o rapper Emicida, o Rael. Maravilha. Primeiro o Rael, depois o rapper Emicida. Que, assim, esses caras foram os caras que abriram portas pra mim viver o que eu merecia. Maravilha. Sabe, quer fazer uma turnê internacional, quer pisar o pé nos Estados Unidos, sabe, acho que ter o melhor hotel, viajar na melhor van, ter o melhor cachê, inclusive. Maravilha. Que esses caras que me mostraram que, pô, é capaz. Seu talento vale isso. Vale isso. E aí, é capaz. Porque, assim, o lance do samba, quando eu tava, eu conhecia uma coisa, né? Eu conhecia um teto ali de cachê, como é que era o camarim, como é que os donos de casa, inclusive, eles tratavam o músico. E aí, quando eu vou pro lance ali, para aquele caminho ali dos meninos do rap, eu já vejo um outro lugar. Sabe quando você olha e você fala, pô, existe essa praia aqui também. Sim, show. Essa praia aqui, pô, era a que eu sempre sonhei. E aí, eu trabalho com o Rael, Emicida, um artista hoje do pop que é o João, que eu trabalhei fiz trabalho com o João também. Eu fiz freelance no programa do Bial. Maravilha. Ah, eu fiz bastante coisa. Hoje atualmente eu tô tocando com Amsterdã, que é um cara que mistura R&B com samba. Hoje eu tô trabalhando com o Dan. Eu gravei muita gente. Eu fiz bastante coisa. Sim, sim, sim. Fiz bastante coisa, irmão. Mas assim, o rap foi o que me abraçou, assim. Tá. Quando que você percebeu que o Carlos Café era um artista? Foi quando você viajou pra fora? Quando que a gente tava conversando ali, você falou, mano, eu sou músico, né? Quando que você se apropriou dessa ideia de identidade? Eu sou músico. Legal. Assim, parte da valorização que eu te falei, né? Isso acontece em 2013. Sim. Quando eu vou pra trabalhar com os meninos do rap. E porque lá eu me conectei com os caras, né? Porque os caras falavam todo dia, assim, quando a gente tinha a oportunidade de conversar na van e de afirmar isso na minha cabeça e falar, você é um artista, mano. Você é diferenciado. Sim. Olha aí, ó o seu sorriso, olha como é que as pessoas gostam de você. Olha a luz que você leva pro show. Eu já ouvi, por exemplo, de um empresário,
Rap que, assim, ele já falou pra mim, quantos shows você já me salvou com Caraca, o seu sorriso. show de Muito bola. louco isso, né? Muito louco. Mano, o cara falar isso, cara, Café, quantos shows você já me salvou com o seu sorriso, sua forma de tocar. Falei, Carisma, né? caraca. Então, assim, é afirmar. Então, quando o Café, em 2013, ele vem vivendo o que ele merecia, foi aí que nasce um Café artista. Sim, Que aí eu falo, cara, nossa, verdade, eu tenho condições. É aquilo, né? Que é o importante a gente fazer pro jovem. Falar quanto ele é bonito, exato, irmão. sabe? Quanto que ele é capaz, onde ele pode chegar. Porque quando você faz isso, cara, você dá aquela vitamina, né? De Exato. mostrar pra ele que dá pra ser feito. Agora, quando você fica quieto, né? Eu sofri isso antes. Nada, eu também não quero também aqui ficar falando sobre que não tive a valorização. Não, não é isso. É que só que eu tive uma coisa também de meio que querer me deixar num lugar que assim, tipo, você tem que ficar aqui. Exato. Você não pode passar daqui. E aí quando você vai se conectar, quando eu me conectei em 2013 com esses caras, de tanto que os caras falar, eu falei, é isso. Aí eu acreditei no Carlos Café. Aí eu falo, pô, eu É sou isso um mesmo. artista. Sim, show. Deixa eu bater no peito que eu sou um artista mesmo. Entendeu? Maravilha. Aí eu começo com todos os produtos, com as minhas coisas. E eu começo eu acho que renascer, né, meu irmão? Ô, Café, mudando um pouquinho de assunto, depois a gente Isso. volta se for o caso. Eu lembro que eu dei aula numa escola particular em 2010. E lá foi a primeira vez que eu ouvi falar de empreendedorismo, porque eu tinha que dar essa aula para molecada dos sétimo, oitavo, primeiro, segundo, terceiro ano, Certo. né? E, inclusive, através do Possibilidades, a gente fez uma... Esqueci o nome, cara. A gente fez um Possibilidades Desfile, né? Que você Verdade, participou lá com a sua marca, que foi lá no comecinho da sua Isso marca. mesmo, isso Então, eu mesmo. gostaria que você falasse, meu irmão. Hum. A gente tava falando aqui, isso, muito bem, Rafa. Do café percussionista, né? Sim. Multifacetado, pandeirista. Gostaria que você falasse dessa questão do empreendedorismo, da sua marca, né? Que agora você... É interessante você ver um músico fazendo um show com a sua própria roupa, né? Sim. Me fala um pouco disso, como que nasceu essa ideia, de Tá. onde que veio. O empreendedorismo, ele nasce na minha vida no momento que, poxa, quando eu entendo que eu sou um artista, eu olho e falo assim, beleza, agora, isso tudo que eu tô construindo, eu preciso entregar para as pessoas que acreditam no meu trabalho, Show. né? Então, foi daí que eu entendo que eu tinha que ter um boné, que eu tinha que ter uma camiseta, né? E aí eu falo pra mim, pô, Café, vamos pra cima, né? Tem uma coisa muito interessante nisso. No início, quando você quer ser empreendedor, você não tem a grana, né? Exato. Você não tem a grana pra você investir, Gosto dessa palavra. né? Você não tem, cara. Você não tem a grana pra investir. Uma das sabedorias que eu fiz, cara, eu deixei de pagar a conta em casa Show. pra guardar uma grana pra poder fazer uma bonés, camisetas, do jeito que você tá vendo aí. E na dificuldade. Porque ou você paga a conta, ou você... Investe. Você vai investir. E aí, eu falei, não, eu vou investir. E eu tinha aquele negócio, não, cara, você precisa entregar alguma coisa pros seus fãs. Sim. Porque quando eu falava do café, pô, beleza, falou do café, da técnica, todo mundo sabe, beleza, mas tá, e agora, a partir daí em diante? O que você tem pra me oferecer? E aí eu entendo que, cara, se eu vender um boné, eu vender uma camiseta, eu consigo tirar uma graninha pra fazer outras coisas pra família, Exato. pra mim. E aí a minha marca, se não fosse pandeiro, que seria de mim, ela vai longe. E eu começo a ir, faço a camiseta, faço o boné, deixo eu falei pra você pagar, não paguei a conta, beleza, aqui, ó, entregar. E eu entro com os meus amigos do lance de fortalecer. Me fortalece aí, compra um boné, mano. Sim. Entendeu? E aí eu vou pros meus pagodes, que eu faço? Eu levava uma mochila ou uma malinha. Aí eu Cheio tava de com o roupa. Du, tava com o Dudu, meu amigo. Du, fortalece um boné aí. Você Sim. comprava um boné. Aí aquele cara que falava, adoro sua técnica, Café.
sua técnica é demais, o Carlos Café é monstro. Carlos é monstro. Eu sacava um boné, Sim. uma camiseta. Ô, Fortalece irmão, aí. fortalece aí. Não, mas não toco bandeiro. Pô, Mas vou eu toco comprar. e bem pra caramba, né, É, eu cara? toco bandeiro, mas leva aí, porque sabe, você vai levar um pouco da minha história. Aí, então, quer dizer, na real, a galera foi se identificando com essas falas, com esse tipo de atitude. Pô, esse cara é um cara correria, mano. Vamos fortalecer sim. Aí um cara comprou um boné, compra camiseta. E o público, na real, eu comecei a entender que existe um público do pandeiro no Brasil inteiro, cara. E essa galera não tinha alguém que levava essa frase, levava a história do pandeiro. Porque tem os grandes mestres, mas os grandes mestres não fizeram isso, uma camiseta. E aí esse público também, ele acaba me consumindo. Uhum. Se não fosse pandeiro, que seria de mim? Show. E aí ele pega e a galera começa a comprar. Eu começo a entender que, pô, isso aí dá caldo, Dá bom, né? dá bom. dá- Mas também entendo isso com rap. Ah, tá. Então, o Sacou? maior influenciador foi lá quando você trampou com o Foi Emicida. quando trabalhei com MC, eu trabalhei na Lab lá, né? Foi os caras, porque eu vi os caras fazendo isso. Então, Sim. quando eu ia no show, tava ali no show, eu via a barraquinha dos caras. E ali eu dava uma olhada e falava, caraca, os caras estão vendendo os negócios deles ali. Entendeu que não era só no show? E eu falei, cara, mas se eu fizer isso e levar isso pro samba? Eu entendo também que na época que eu começo a fazer, a galera do samba, alguns acharam eu meio doido, né? Nossa, maluquice. Mas Foi a eu. segunda vez que você teve. Você inventou alguma coisa ali. Você foi o pioneiro numa linhagem Numa ali. linhagem. Porque não tinha, a galera não tava fazendo isso. E aí eu levo. Vou pros pagode, eu levo. Tá, meu Já tem seu boné. standzinho lá. Comecei a entender isso dessa forma. Hoje acontece isso comigo. Hoje participo de uma roda de samba, que é uma das rodas de sambas, uma das maiores do Brasil, que é o Quintal dos Pretos. Ah, tá bacana pra falar disso aí também. E o, o Quintal dos Pretos, Pode falar, Café. o Quintal dos Pretos, o que acontece? Ele, ele é Onde um, que fica, Café? ele fica no Maria Zélia, comunidade Maria Zélia, na Zona Leste. Ali é Zona Leste, ali é perto do Brás, né? E aí o que acontece? O Quintal dos Pretos, o café lá no quintal, ele não é só um músico, ele é um empreendedor. Então no Quintal dos Pretos, para o café participar do Quintal dos Pretos, assim como quase todos os projetos que eu faço hoje, para mim não compensa só fazer a música, mano. Sim. Sabe? Eu entendi isso. Você quer me contratar? Me dá um pedaço ali na sua festa ali para me vender Ah, para me bacana. vender meus produtos, que é o que acontece isso hoje comigo no quintal. Então no quintal eu sou músico, mas empreendedor. Eu tenho uma lojinha lá, que é o Produtos Carlos Café, onde eu tô lá. Então eu já falo com o contratante sobre isso, né? Cara, o que eu posso dentro da sua festa que você pode me ajudar, Show. sabe? Hoje eu também tô com uma parceria legal pra caramba, que assim, pô, hoje eu trabalho com o Amsterdã, Uhum. sabe? Os produtos do Amsterdã, hoje, quem faz sou eu, Show, mano. entendeu? Mas como é que eu chego no Dan pra bater esse papo? Porque eu já entendi, cara. Ser músico do Dan é perfeito. Mas ser músico do Dan também sendo sócio é mais perfeito ainda. Então, é como se você tivesse um feeling de aprender a negociar além do seu serviço prestado. É isso, mano. É o que eu entendi. Sabe, pra não ficar muito também só no caminho puta, eu fui lá, prestei o meu serviço, eu toquei, porque é o que eu vi os meus mestres fazendo, e eu entrego pra essa nova geração, pra Uhum. tomar cuidado com isso, tá ligado, mano? Porque senão a gente acaba caindo nesse lugar de só prestar o serviço. Sim, E show. acho que dentro dos locais, se você analisar bem, mano, você consegue achar coisas que você consegue empreender. Maravilha. Dentro dos meus trabalhos, é o que eu sempre tô de olho. Puta, onde eu posso empreender aqui? E essa ideia, né, Café, é muito louco falar sobre isso, porque essa Uhum. ideia a gente não aprendeu na escola, né, que nem a palavra Não, investimento. Investir significa
se vestir internamente, é dentro, né? Então, quando você fala da questão de, tipo, vou inventar uma técnica, foi através de vários exercícios, de várias horas, de 8 horas fazendo aquilo, você teve um insight e inventou uma técnica. A segunda, pelo menos na minha visão, a segunda vez que você faz isso é quando você entende que o Carlos Café não é só um percussionista. Boa. Ele é uma ideia, e as ideias não morrem, ele é uma marca, né? E aprender a negociar, que é essa parada que eu acho que vai ser muito bom pra galera ouvir isso. Porque, né, no mundo capitalista, a gente vende a nossa força de trabalho, né, mano? Então, quando você consegue ver dessa forma, além da sua força de trabalho, você está vendendo uma ideia, que é a sua marca, que são as relações com as pessoas e tal. E dentro... Pode falar, fica à dentro vontade. do meu mundo, que é da percussão, o que eu mais noto é o cara... É isso, o cara toca, mano. O cara toca. Sim. Ele vai lá tocar, cara. É só isso, mano. E volta pra casa. E volta pra casa. Às vezes porque ele não expandiu a mente dele pra outras coisas, né, Café? E ele também tá amarrado nesse lugar, pô. Também, além de não expandir, ele tá amarrado no lance, eu sou músico. Exato. Ele não sabe, eu sou músico, que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo, que eu posso fazer aqui, que eu gosto... Eu sou, mano, um povo, sou muita coisa dentro dessa história. Eu não é só estar lá prestando serviço e fazer o show, chegando com a roupa ou figurino, ou a roupa preta. Exato. E aí eu tô na noite, é o que eu mais olho. São poucos, contado no dedo. Inclusive, a gente sofre isso até hoje. Exato. Pode ser que essa nova geração ela mude tudo isso aí. Então, mas acho que essa ideia que você tá dando aqui é muito importante exatamente pra galera conseguir ver além do que tá no rosto, né? Café, teve o integrante do Fundo de Quintal que morreu, o Bira, né? O Bira, presidente. O Bira. Pô, Bira. E aí, me veio uma mensagem aqui, do além, uma pergunta, se o Bira foi o seu maior ídolo, e você teve contato com o Bira, ele foi o seu maior ídolo, como foi isso pra você? Eu tive a honra, né? Eu fiz pandemia, eu fiz na pandemia, eu fiz uma live com o Bira, né? Nossa, que da hora. Sabe aquele lance... Que depois você me manda que eu quero ver. Lembra aquela época que tava um lance que, pô, todo mundo tava fazendo live no Instagram? Sim. E eu comecei a fazer live com os músicos e um dos meus convidados foi o Bira, assim, um grande presente ter o Bira. O Bira realmente foi o meu mentor, assim, o mestre mor, mano. A cartilha é ali. E com a sua forma de tocar diferente. Inclusive o Bira, voltando nesse lance do empreendedorismo também, o Bira tem um que ele me ensinou sobre se vestir bem. Porque ele era muito vaidoso, mano. Elegante, né, elegante. Mano? Pô, a linha do Bira, ele passava perfume. Ele fazia o miudinho, dançando miudinho, ele jogava perfume. Mano, a toalha do cara, o cara jogava pras fãs. Tipo o Vando jogando flores. E aí, moleque também vendo aquilo, eu falo, cara, eu quero ser um Bira. Calça boca de sino do nego velho. Eu olhava quando o Bira chegava nas casas de show, e eu ia ver o Bira tocar no Sesc Interlagos. Cara, é a mesma coisa que a minha mãe fez comigo hoje. Eu não conseguia ver o fundo de quintal, eu vi o Bira. Pra mim era o Bira, mano. O jeito de tocar, a forma de conduzir, até a fala do Bira, o jeito do Bira falar, né? Elegante. Eu falei, cara, não. Confiante, né, Café? Esse nego velho aí, eu vou mirar nele também. E como foi chegar até ele nessa live? Você convidou ele de prontidão, já falou? A ideia foi quem fez o Arlindo Júnior é um amigo. Olha que da hora. Que mora em Carapicuíba ali, que tem um projeto chamado Samba é Sério. Arlindão, um abraço, Arlindão. O Arlindão que fez essa conexão com o empresário na época que era do Fundo de Quintal. E aí conseguiu falar com o Bira e o Bira topou. E ali na live também eu consegui tirar várias dúvidas, porque eu falei coisas pro Bira que o Bira nem acreditou sobre... Você vê como é que eu era tão nerd, eu só sabia qual o pandeiro que o Bira gravou. Né, Samba Pras Moças, que é um disco do Zeca. Show. Eu falei dos cortes. Bira, naquele momento você fez isso. Caraca, você... E aí ele ficou meio que na live, como assim você sabe disso, cara? Não, mas e quando você... Porque assim, eu respirei o cara. Foda. E aí ele ficou orgulhoso, porque eu fiz perguntas pra ele, né? Muito sérias. O Bira, acho que no disco do Fundo de Quintal, até os 90... 1990, o Bira sempre gravou com contemporânea, né?
O som das platinelas eu já sabia que era contemporâneo. Caraca, pelo som das Pelo som da platinelas. platinela. E aí eu falei com ele, pô, o senhor gravava com contemporânea, gravou disco X e tal, Bete Carvalho assim. Ele, menino, como que você sabe disso? Que da Então hora, eu tive essa Café. conexão com o Bira. O Bira, eu posso dizer que, assim, hoje, pro menino tocar pandeiro de nylon, não tem como não passar pelo Bira, presidente. O Bira, ele é um mor, assim. Tem outros, João da Baiana, Jackson do Pandeiro, Sim, que mano. vem antes do Bira. Mas o Bira foi uma revolução desses caras, que é o lance da técnica que eu te falei. Hum. O Bira era canhoto, com uma forma de tocar diferenciada, que o Bira tocava com a mão cheia, né, assim. Então ele tocava como se fosse tocando atabaque, inclusive. Muita galera não saca isso, mas falar aqui e entregar. Porque ele toca com o pandeiro aqui, né? Pode Ele ficar à toca com o vontade. pandeiro aqui, ó. O Bira toca aqui. Essa técnica aqui de mão aberta é do atabaque, mano. Show. Os pandeiristas tocam aqui. Aqui, nessa região do pandeiro. O Bira toca aqui. Em linha reta, né? Linha reta. E aí, quando eu vi isso aí, eu entendi. Eu falei, cara, é diferenciado. Então, assim, não tem como você não passar pelo Bira Presidente. E além de você tê-lo como um ícone, né? Como um mestre, você teve o privilégio de fazer uma live que deve estar ainda na Sim, internet, tá né? na internet. Sim, Essa tá. documentação. Quer dizer, você conseguiu documentar uma coisa com o seu ídolo, né, cara? É. Você não amarelou, não, Café? De estar trocando ideia com um cara tão. Ah, Você já estava mano. treinado com os Não, artistas ali? amarelei, cara. Não tem como. Não tem como, não tem como. Amarelei, assim, teve coisas que. Natural, né? A gente Sim, começa a ser humano. falar, perde o raciocínio. Normal. Aí você vê o outro e fala, meu Deus. E aí quando vai ver o Bira, fica cri, 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 né? E o Bira. É, natural. E aí o Bira, pô, foi conduzindo legal, assim, mais velho, né? Digo velho, tipo o pai, né? É, você vê. Não, meu filho, foi assim que eu fiz. A forma que eu pensei foi assim. Esse jeito foi assado. Então o Bira meio que mostrou ali o caminho das pedras. E ele ficou muito feliz de entender que eu sou a continuidade do Bira presidente. Uau. Saca? Cara, que Cara, responsa, hein? tipo, você é a continuidade. Oh, que legal. Oh, como é que você tá? Que eu falei pra ele sobre o lance que ele me ajudou muito de se comportar dentro de um grupo de samba, né? Show. Dessa vaidade que ele teve, a forma de falar que eu falei aqui. Então, quando eu já olhava o Bira, e eu falei pra ele, cara, eu fiz o mesmo caminho. Show. Eu fiz o mesmo caminho. Só o que eu não fiz, na real, é porque na minha geração, que a gente tava usando Nike, né? Essas marcas, eu não. Aí ele já tava. Ele é nego velho, ele já vinha no sapato, o caramelo dele, quadrado, pá, boca de sino. Eu falei, não, Bira, eu comecei aí também, aí eu. Não é, Depois eu. não é. Que é o molecada hoje vai usar o que eles gostam, né, mano? Sim, sim. E aí eu falei, Bira, a única coisa que eu não fui, que eu não fiz. Mas de resto, mestre, aí de ver como é que você tocava, aí eu fui nesse caminho. Bira é o nosso mestre maior, mano. Então, Café, a hora que eu tava vindo pra cá, eu fiquei pensando. Por isso que eu até te falei, mano, você não tem noção do tamanho que você tem, né? E em É, certo ponto é até é bom, bom, né? Para mano. não É virar uma bom, mano. arrogância. E também não te vejo, não vejo que isso subiria pra sua cabeça. Ah, Mas eu fico pensando, eu tava pensando, o Café daqui a 20 anos, irmão. Você consegue se ver daqui a 20 anos e o tamanho que você vai estar e onde você vai estar daqui a 20 anos? eu não consigo, de verdade, porque assim, eu acho que eu sou o cara que eu vou construindo, né, mano? Boa. Eu tô sempre na busca. O que faz também do café, manter o café no pé no chão, é sempre dizer pra mim o quanto tem que estar buscando e sempre com calma, na humildade, numa boa, sabe? Sem subir a cabeça. O que eu mais queria da música, ela me deu, mano. Show. Eu queria sobreviver de música. E quando eu chego a esse ponto de sobreviver de música, cara, eu olho pra mim e falo, o que que eu preciso mais, assim? É claro que aí lendo num livro que eu li, que você sempre Sim. tem que pensar que você tem que ter mais mesmo. Você não pode falar que eu preciso mais, essa palavra que eu falei, Hum. tá ligado? Que é uma coisa minha, assim, que eu já cheguei. Mas eu posso chegar mais ainda nos voos maiores, sim. Uhum. Só que, a real cara, eu cheguei com uma música, tô aqui, sabe? Eu falei pra você agora no carro, cara, eu vou conseguir
ajudar minha filha na faculdade. Sim, eu ia perguntar sobre isso. Boa. Saca, mano? Puta, Du, tem um carro que eu consigo tocar na noite, Sim, sabe? Mas eu consigo ajudar minha mãe se ela precisar. Eu consigo ter minhas coisinhas assim, comprar o que eu gosto. Então, assim, a música meio que ela já. Eu cheguei aonde eu nem. No começo eu achei que ia chegar. sim. Eu tinha fé, tinha, mas eu não sabia, entendeu? Então, quando eu penso daqui 20 anos, eu só penso em estar agora ainda plantando, e aí lá na frente mesmo, com 20 anos, na hora que eu chegar e olhar e falar, pô, cheguei, aqui. eu sou esse café mesmo, mas por enquanto eu sinto nesse caminho do, tipo, não, eu tenho uma ideia de um projeto, eu vou idealizar ele, Sim. vou fazer. Quero cantar, então eu vou estudar canto, vou fazer um disco, Show. vou compor, entendeu? Pra depois eu entender que, consegui. Sim. Tá ligado? Porque senão, se eu ficar muito nesse caminho, eu acho que perde o café, tá ligado? Quando você fica nesse caminho de tipo, não, eu cheguei, eu fiz, que não sei o quê. Eu acho bem perigoso, Sim, mano. tá ligado? Eu só tenho. Eu só sempre falo pros amigos assim, eu sempre quero o respeito, né, porque às vezes também. Às vezes as pessoas elas esquecem da sua labuta e às vezes tem essa palavra da rua, né? Tiração, né? Às vezes a Sim. pessoa quer te tirar. Exato. Aí eu já não acho legal. Mas assim, eu só quero meu respeito, mano. Tá tranquilo. Que é isso que eu acabei de fazer do Bira. Eu não posso Exato. falar. Eu não dá pra falar do café e não falar do Bira. Exato. Sacou? É isso. Eu acho que o Messi ele tá feliz onde ele tá, quando ele fala, pô, é esse E a aí, ó. semente foi plantada, né, mano? O menino sempre com respeito aí. Eu acho que é isso. Mas assim, cara, da música eu tô bem realizado, cara. Eu consegui conquistar muita coisa, mano. Eu fiz muita coisa com música, assim, até pra falar, inclusive eu esqueço que eu tenho uma memória muito, pô, curta das coisas, Uhum. infelizmente. Mas eu olho e falo, pô, mano, eu fiz coisa com música pra caramba. Toquei com. E ainda tem uma É, trajetória imensa pela toquei nos frente melhores festivais de música do mundo, mano. do mundo. Subi Genial. vários. O lance do pandeiro, ele me levou me conectar com vários músicos assim do mundo que a galera não, pô, sabe? Um cubano, sabe? Aquele cara de Cuba que é um cara mais respeitado. Eu já toquei com aquele cara, já mostrei minha arte pra ele. Então a música me levou nesse lugar. É por isso, Café, que para mim é muito importante, assim. Primeiro que, Uhum. né, tá aqui com você, sendo o primeiro episódio, pra mim é Sim. magnífico, assim, cara. A hora que eu mandei mensagem, você falou, meu, tô com você. Essa É. frase, pra mim, a lealdade é uma coisa extraordinária, assim, Porra, que poucas mano. pessoas têm, né? Principalmente depois que conseguem, alguns, quando Ah, conseguem alguma coisa, parece que esquece da lealdade. E essa lealdade, essa parceria, né, que a gente tem, né, o Doni, os parceiros sim. de antigamente, para mim é extremamente importante, até porque, né, como eu falei aqui, primeiro episódio, Sim, sim. para mim é uma coisa extremamente Nova, nova, nova. né? Eu sei que esse conhecimento vai chegar muito longe, então, pessoal, se inscreva no canal, curta, compartilha, né? Porque a gente está fazendo isso com muito amor e coração. Gostaria que você, a gente está Sim, partindo para o final aqui, sim. Café, que você falasse da importância de estudar, não só instrumentos e tal, mas da leitura, que você acabou de citar um livro aí, qual que é mesmo? O Segredo da Mente Milionário, eu li esse livro. Eu leio muito sobre livro de empreendedorismo. Aí li também um livro chamado Seja Foda, Pai Rico, Pai Pobre. Sim, E assim, a importância de você ler é o que faz você hoje, você olhar pra você e ter uma direção melhor na uhum. vida. O que aconteceu na minha vida, com tudo que eu fui fazer, quando eu comecei a ler, é um outro café. Sim, Então, mano, falar pro jovem hoje a importância de ler, falar pra ele, ó, entende que ler é você virar um míssil, né? exatamente. É, na minha vida, irmão, tudo esse café que foi construído e que tá aqui na sua frente foi através da leitura. Maravilha. Da pesquisa também. Eu pesquisei, né? Hoje tá diferente. Hoje um menino entra no YouTube, ele já Exato. vê tudo, né? Hoje o cara Tá tá mais prático. pra ler, o cara só escuta, né? O cara Exato. coloca Audiobook, lá, gosto muito. escuta lá e foi. Ele não tem mais aquele lance de
pegar o livro e ir ali página por página. Então, é essencial. Leitura é essencial, meu irmão. Que é o que você quer ser, né? Tipo, se você quer ser um cara, usando essa palavra, né? Brabão, Sim, você tem que se preparar. exato. E a leitura é ela que vai te trazer isso. Pra você, que nem a gente tinha comentado antes, pra você não ficar perdido nos assuntos, né, Nos cara? assuntos. Que aí é o que eu tava falando também ali, um pouco nos bastidores, né? O que eu entendi da rapaziada do rap. E você sabe do que eu tô te dizendo. Porque Sim. dentro do Iporanga você você anda ainda com todos ali do hip hop. E você saca quando você vai conversar com o Massal, quando você vai dar Demora uma livros. ideia sobre, sei lá, falar sobre política com ele, o quanto ele se posiciona bem. Exato. Então, assim, dobrar um cara desse é mais difícil, você concorda? Com certeza. Porque o com cara certeza. ele já tá com as ideias dele formada. Então é isso, assim. Então, pra mim poder passear e estar no meio da galera, eu preciso, mano. Então, um livro, ele assim como uma refeição, ele é um alimento Pelo pra alimento. mente e pra alma, né? Isso aí, mente a alma. Que o cara não tem como, né, mano? Se não for através do livro, eu acho que fica no mundo, né? Se fecha. Então, qualquer coisa que a pessoa vai falar, eu consigo convencer. Boa. E Cara, não tem se alguém argumento. tentar te convencer, você vai conseguir perceber também, né? É. Você fala, não, mano, essas ideias aí não, né? Não é isso, não, mano. Não é isso daí. Então, assim, mano, livro é essencial, mano. Não tem como. Não dá Café, pra fugir do livro. pra gente finalizar aqui, meu Claro. irmão, gostaria que você deixasse uma mensagem aí Uhum. pra quem vai assistir esse podcast, né? Antes de mais nada, quero te agradecer novamente, Ô, meu irmão. irmão. Pra mim é uma honra Pô, Du, eu estar que aqui com agradeço, você. Não, mano. Tá tamo maluco, juntos. eu Igual se agradeço. atrai, mano. Agradeço de Eu verdade acredito mesmo, muito mano. nisso. Recentemente saiu uma, uma série sobre o Raul Seixas, Uhum. né? E o Raul foi um cara que eu devorei, assim. Sim. Gosto muito das ideias, ideias. e tal, os livros e tal. E tem uma frase do Raul que eu gosto muito, assim. Eu gostaria que ficasse como a essência desse podcast, tá ligado? Tá. Que é: sonho que se sonha só é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é a realidade. É. Né? Quando a gente fala dessa aliança e tal, Sim. eu penso nisso. Por isso que, mais uma vez, eu não canso de agradecer a você Pô, mano. por estar aqui, né? E por levar alegria pras pessoas, né, mano? Que eu acho que o que falta no mundo hoje é amor, né? A gente, o tempo você liga a televisão, é ódio, você lê o jornal, é ódio, e se a gente levar amor pras pessoas, eu acho que a gente chega mais longe, né? Né, nessa frase muito legal que você falou, também é importante dizer que, assim, eu não fiz nada sozinho, Exato. sacou? Não fiz nada. Essa construção do café não foi sozinho. Porque eu tô falando do café, mas existe muita gente por trás disso, mano. Tá ligado? Sim, com certeza. Eu cheguei aqui através de muita gente me dando a oportunidade da leitura, de um livro, não tenho dinheiro do pandeiro lá, mano, vamos aqui, vamos te ajudar. Da minha mãe passando o cartão, Sim. tá ligado? Do cara de me indicar pra tocar com algum artista. Então, existem pessoas ali, né, mano? Alianças, né? Alianças que me fez chegar onde eu cheguei. Onde eu tô hoje, assim. Então, essa frase Faz sentido, né? faz muito sentido na minha vida, mano. E outra coisa que você falou, uma coisa bacana pra finalizar também, sobre a lealdade. Sim. É uma coisa que eu prezo muito também, Eu Du. também, Eu mano. sou um cara leal, eu sou um cara de palavra. Se eu falar, é isso. Eu perco, Du. Eu falo essa palavra. Você prefere perder? Se eu der a palavra, eu prefiro perder. Exatamente. Eu dei a palavra? Então tá. Pode ficar tranquilo, né? Puta, mas dá pra voltar. Não, eu não volto, mano. Sim, sim. Porque é o que dentro do meu ciente, do meu coração, é o que vai bater e falar, você falou. Você disse. Então, se eu falei que eu vim no podcast, qual é o horário? Tô 6:30 da manhã acordado, eu tô lá, vou estar com o Du, quero bater esse papo com o Du, quero conversar, quero trocar, porque eu sei quanto é importante pro Du também. Sim, com certeza. Então, porque ele é meu irmão, então vamos lá. E é isso como eu levo a vida. Eu levo a vida desse jeito, lealdade. Então, as pessoas que conectam comigo, meu irmão, algumas vezes as pessoas que foram, em algum momento, porque tinha que ir mesmo, Uhum. se não tem a lealdade, eu sei que tem que. É isso mesmo. Valeu. Falou. Tamo junto aí também. Vai você no seu caminho, eu vou no meu. Boa.
Mas as que ficam mesmo, assim, as que é pedreira mesmo que fica, É pra vida inteira, é né? as que eu olho e falo, é a palavra lealdade, essa pessoa entendeu. Da hora, Café. É isso Café, mesmo. se a galera quiser comprar os seus produtos, mano, Opa, eu tenho um Instagram, mano, boa. chamado A gente vai deixar disponível aqui, né, Rafa? Mas você pode falar aí. @Produtos Carlos Café, tá? A gente tem lá um Instagram, que assim, lá no Instagram eu vendo as minhas roupas, né? Inclusive eu tô aqui com esse moletom, eu vendo pandeiro black, aí eu vendo um chaveiro, isso Sim, aqui muito obrigado isso pelo. aqui, ó, chaveirinho. É, tem um chaveiro, tem um abridor, certo? Sim, Então eu sim. sou o cara que é o seguinte, lá Um abridor já pra um mim já é abridor, também legal, hein? Eu vou então comprar você já também. pode deixar na sua mão. Tem um abridor. Então tem muitas coisas lá, produtos do café, no Instagram. Tem umas roupas lindas, assim, sabe? Sim, Que Café. você sabe Logo, que logo eu vou eu gosto de adquirir. umas roupas, uns macacão, umas coisas meio Sim, sim, diferenciadas. diferente. Então eu vou pra esse A cara do caminho. É café. a cara do café. E aí eu vou pra esse caminho. Então tem tudo lá. Produtos Carlos Café. E no Instagram também eu tô @Carlos Café do Pandeiro. Então Da hora, você Café. segue a gente lá. Meu irmão, Obrigado, meu irmão. tamo junto, Parabéns. tamo junto. Possibilidade é possibilidade, mestre. Faz tempo, né? Possibilidade é possibilidade. Tamo aí. Obrigado, gente. Muito obrigado também, gratidão a todos. Amém.